Fala aí, galera. Aqui quem tá falando é o mediador Bruno Bittar, mediador de Química. E eu vou estar aqui com vocês gravando esse vídeo para a resolução do simulado Enem 2020 do CEDERJ, tá? Do pré-vestibular social do CEDERJ. Como sou mediador de Química, eu vou fazer a resolução aqui das questões de Química, tá? Essas questões começam na questão 61. Então vamos lá. Questão 61. O nitrato de amônio, NH4NO3, é uma substância sólida de aspecto branco, quando puro, formada pelos íons NH4+, o amônio, e o NO3-, nitrato. Esta substância não é inflamável, mas altamente oxidante e reativa. Sua reação de decomposição gera como produto um grande volume de gases, o que torna seu armazenamento inadequado, um grave problema, pois podem ocorrer explosões, como ocorreu em Beirute no dia 4 de agosto de 2020. A decomposição do nitrato de amônio pode ser representada pela reação NH4NO3, dando N2O mais 2H2O. Essa reação representa uma transformação. Então aqui. A. Química que envolve apenas substâncias simples. B. Química que envolve apenas substâncias compostas. C. Química que envolve substâncias simples e compostas. D. Física que envolve apenas substâncias simples. E E. Física que envolve apenas substâncias compostas. Então vamos aqui de definição, né? Uma transformação física é aquela que há somente a mudança de estado físico. Então, se você tem, por exemplo, a água, se a gente tem gelo, por exemplo, que é água no estado sólido, e ele funde formando água no estado líquido, ali a gente continua tendo a mesma substância, a água. O que mudou foi o estado físico, saiu de sólido para líquido. E se a gente colocar água para ferver, por exemplo, ela passa para o estado de vapor, você continua tendo água, só que agora em outro estado físico, estado de vapor. Então, isso é uma transformação física, tá? Quando você muda apenas o estado físico da matéria. Uma transformação química já é quando você tem uma substância se transformando em outra ou outras. Que é o caso aqui, né? A gente tem o NH4NO3 se transformando em N2O e H2O. Então, é uma transformação química, tá? E a questão também aborda a questão de ser substâncias simples ou compostas. Substância simples é aquela substância que é formada apenas por um elemento. Então, O2, que é formado apenas por oxigênio. O3, que também é formado apenas por oxigênio. H2, que é formado por hidrogênio. N2, que é formado por nitrogênio. Então, esses todos são exemplos de substâncias simples, que são formadas apenas por um elemento. Aqui não, né? A gente tem o NH4NO3 formado por nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. A gente tem o N2O, que é formado por nitrogênio e oxigênio. E a gente tem o H2O, que é formado por hidrogênio e oxigênio. Então, o gabarito aqui é uma transformação química que envolve apenas substâncias compostas. Gabarito, então, letra B. Tá bom? Questão 62. A água que abastece 9 milhões de pessoas no Rio de Janeiro recebe uma quantidade de esgoto sem tratamento equivalente a 22 piscinas olímpicas todos os dias, bem perto do ponto de captação da estação. O tratamento dessa água se assemelha a uma operação de guerra. Repara aqui numa coisa. Isso aqui é um simulado Enem, tá? Então a gente está treinando aqui para fazer uma prova do Enem. E no Enem a gente tem uma coisa que é crucial, que é o tempo para fazer uma questão. O Enem ele gosta muito de colocar textos muito grandes, que muitas vezes não são tão importantes assim para a gente resolver a questão. Então, qual é a dica que eu dou? Vamos pular para a pergunta, ver o que a questão está pedindo, e se for necessário, a gente volta para o texto, mas já com direcionamento para aquilo que a gente está procurando, tá? E não ler o texto todo para depois ver a pergunta e ler o texto novamente, tá? Isso aí eu faço geralmente quando tem um texto muito grande. Mas vamos lá ver a pergunta. Em relação ao tratamento da água citado no texto, são feitas as afirmativas. A areia do filtro serve para reter todos os micro-organismos patogênicos. Nos decantadores ocorre a deposição da maior parte dos sólidos oriundos da floculação. E o cloro serve principalmente para facilitar a floculação. Então a gente vai olhar a função da areia,
o que acontece nos decantadores e qual é a função do cloro. Então, vou voltar agora para o texto, né? A água que abastece 9 milhões de pessoas no Rio de Janeiro recebe uma quantidade de esgoto sem tratamento equivalente a 22 piscinas olímpicas todos os dias, bem perto do ponto de captação da estação. O tratamento dessa água se assemelha a uma operação de guerra. Logo na entrada da estação, grades e filtros retêm a parte mais sólida das impurezas. A água recebe, então, 11 toneladas de carvão ativado, uma medida recente adotada pela SEDAI para tentar remover substâncias como a geosmina liberada pelas algas presentes no esgoto. Em seguida, produtos químicos são lançados na água para tornar a sujeira mais espessa. Opa! Isso aqui é a floculação, certo? Você joga o produto químico para a sujeira ficar mais espessa, ou seja, ficar mais grossa, formar flocos. E é essa sujeira que vai parar no fundo dos decantadores para ser removida. Então, a gente já tem aqui a questão da floculação e do decantador. Vamos continuar lendo. Depois, os filtros de areia retêm o que passa pelos decantadores de água. Depois, filtros de areia retêm o que passa pelos decantadores antes da água receber 16 toneladas de cloro, que elimina as bactérias. Então, olha só, nesses dois parágrafos a gente já tem a resposta. Vamos ver? A areia do filtro serve para reter todos os micro-organismos patogênicos? Vamos ver aqui? Não, né? Quem faz isso é... Aliás, não é quem retém, mas quem elimina as bactérias é o cloro. Então, a 1 está errada. 2. Nos decantadores ocorre a deposição da maior parte dos sólidos oriundos da floculação. Sim, né? Eles estão falando aqui que são produtos químicos lançados na água para tornar a sujeira mais espessa, que vai ficar no fundo lá do decantador. Então, o decantador ele retém realmente a maior parte dos sólidos oriundos da floculação. Então, 2 está correta. 1 errada, 2 correta. O cloro usado serve principalmente para facilitar a floculação. Não, né? A gente viu que o cloro serve para... Cadê aqui? O cloro serve para eliminar as bactérias. Então, a 3 também está errada. Então, a gente fica somente com a 2. Então, gabarito letra B. Somente a afirmativa 2 estiver correta. 63. Pesquisas feitas por importantes cientistas conduziram a um modo lógico de organizar os elementos químicos, que se baseia em suas características. Trata-se da tabela periódica dos elementos. A tabela permite classificar e organizar informações a respeito da química dos elementos, muitos deles com diferentes aplicações no nosso cotidiano. Por exemplo, o cálcio é um alcalino terroso usado na preparação do gesso. O flúor é um halogênio utilizado como aditivo nas pastas de dente. O potássio é um alcalino utilizado como adubo químico. Sobre esses elementos, é correto afirmar que A. Todos são classificados como metais. Não, né? Porque a gente tem o flúor. Flúor sendo um halogênio, halogênios são ametais. Só cálcio e potássio que são metais. No caso do cálcio, é um metal alcalino terroso e o potássio é um metal alcalino. Letra B. Flúor e cálcio formam um composto de fórmula CaF2. Sim, porque o cálcio, sendo um metal alcalino terroso, ele tem 2 elétrons na última camada. Então, ele vai se ligar pela regra do octeto, né? Liberando esses 2 elétrons. O flúor, por sua vez, por ser um halogênio, ele está na família 7A, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Para completar o octeto, ele precisa receber 1 elétron. Como o cálcio tem 2, a gente precisa ligar 2 átomos de flúor a um cálcio, formando então CaF2. Tá bom? Então, gabarito aqui, letra B. Vamos ver os outros para ver por que estão errados. Letra C. Todos tendem a formar íons positivos ao fazerem ligações iônicas. Não, né? A gente viu que o cálcio ele forma um íon positivo, perdendo elétron. O potássio também, por ser um metal alcalino, só que no caso ele perde 1 elétron em vez de 2. Mas o flúor, ele recebe 1 elétron, então ele forma um íon negativo. Então, letra C está errada. Cálcio e potássio pertencem à mesma coluna da tabela periódica. Não. O cálcio ele é um metal alcalino terroso. Então, ele é da família 2A, coluna 2. E o potássio é um metal alcalino, família 1A, grupo 1. Então, errado aqui. Letra E. Flúor e potássio estabelecem uma ligação covalente, formando o composto KF. Não, né? Se um libera um elétron, o outro recebe, a gente tem um composto iônico.
A questão aqui ela não deu a eletronegatividade, mas uma forma também de pensar, de uma forma geral, né? Quando a gente tem um metal ligado a um ametal, a gente tem um composto iônico, tá bom? E não um composto de ligação covalente. No gabarito, letra B. 64. A queimada no Pantanal Sul-Mato-Grossense já destruiu 1.100.000 hectares de vegetação do Cerrado brasileiro. Área equivalente a 9 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro, conforme o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA. O fogo é tanto que é comum cidades de Corumbá e Ladário ficarem cobertas por fumaça, prejudicando a respiração dos moradores. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, somente nas 48 horas foram 193 focos de incêndio. Em relação ao gás carbônico, CO2, gerado nas queimadas, podemos afirmar que é um composto iônico. Não, né? Como eu falei, como não é feito por um metal e um ametal, é feito por dois ametais, então não pode ser um composto iônico, um composto molecular. É consumido durante a respiração humana. Não. Na respiração humana a gente expele CO2 e não consome. Quem consome CO2 é a planta quando está fazendo a fotossíntese, não é nem na respiração. Letra C. É um composto metálico. Não, porque não é feito por metais, certo? Letra D. É um composto polar. Não, o CO2 ele é um composto apolar. Eu vou mostrar aqui para vocês o porquê. A gente tem aqui o carbono, certo? Com os seus 4 elétrons. E os oxigênios com os seus 6 elétrons, tá? Tipo de ligação entre eles. Ligação covalente, como eu falei, são 2 ametais. Agora, reparando uma coisa. A gente não viu aí porque a questão não dá tabela periódica. Mas o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Significa que os elétrons vão ficar mais próximos do oxigênio nessa ligação. A ligação carbono-oxigênio ela é polar, porque forma polos. Você tem um polo negativo e um polo positivo, tá? Só que, vamos ver aqui, ó, um polo negativo e um polo positivo. Polo negativo e um polo positivo, ok? Só que o carbono ele tem duas nuvens eletrônicas em volta dele, uma aqui e outra aqui, tá? Essa nuvem eletrônica é formada por 2 pares de elétrons e essa nuvem eletrônica aqui é formada por 2 pares de elétrons. Só que repara que o carbono essa estrutura ela é toda simétrica. Você tem uma nuvem eletrônica desse lado, você tem uma nuvem eletrônica desse. E como é que eu sei que elas ficam cada uma de um lado? Como elas são nuvens de elétrons, elas se repelem. E como são duas, a forma que elas têm de ficar mais afastadas entre si é formando um ângulo de 180 graus. Certo? Então, um ângulo aí de 180 graus. Só que a gente viu, é negativo para um lado, negativo para o outro. Então, a quantidade de elétrons que é puxada para cá é igual à quantidade de elétrons que é puxada para cá. Então, elas se anulam. Esse polo negativo com o polo negativo e o polo positivo com o polo negativo faz com que a molécula como um todo não tenha polos. Se ela não tem polos, é uma molécula apolar. Então, a gente não pode falar que o CO2 é um composto polar, é um composto apolar. Ele é um composto molecular. Molecular porque faz uma ligação covalente, como a gente viu. Como são 2 ametais, não forma uma ligação iônica nem metálica, uma ligação covalente. E compostos que têm ligação covalente são compostos
moleculares. Gabarito, então, da questão 64, letra E. Vamos ver a questão 65. As vitaminas são compostos orgânicos presentes nos alimentos. E indispensáveis para o funcionamento normal do nosso organismo. São essenciais para o crescimento e a reparação dos tecidos. Olha só, novamente. Questão com texto grandão. O que a gente faz? Vamos ver a pergunta. Fica mais fácil. As vitaminas citadas no texto podem ser representadas por essas fórmulas. Ok. Entre as vitaminas citadas são solúveis em água. Aí tem os números. Então a gente não precisa nem saber qual é o nome dessas vitaminas. Correto? Vamos ver aqui então. Vamos ver aqui. Quais são solúveis, quais não são solúveis em água, tá bom? Só ajeitar aqui. Pronto. Então vamos ver aqui. A água, como vocês sabem, é um composto polar, tá bom? Temos aqui o oxigênio, fazendo a ligação com o hidrogênio. Tem esse ângulo porque o oxigênio tem 2 pares de elétrons. Esses pares de elétrons empurram os hidrogênios para baixo, fazendo com que a molécula seja angular. E o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele puxa os elétrons para ele, ficando com um polo negativo aqui em cima e um polo positivo aqui embaixo, tá? Então essa molécula é uma molécula polar. E mais do que isso, a gente tem hidrogênio ligado a oxigênio, certo? Quando a gente tem ligado hidrogênio a oxigênio, ou flúor, ou nitrogênio, o famoso HFON, a gente tem uma ligação de hidrogênio, certo? Só botar aqui para o lado porque acabou que eu... Espera aí, gente. Só um momentinho. Quando a gente tem HFON, a gente tem a molécula fazendo ligação de hidrogênio. Então, moléculas que têm ligação de hidrogênio, elas são polares e elas interagem muito bem entre si. Então, o que a gente está procurando aqui é alguma coisa que seja polar ou que tenha ligação de hidrogênio, que vai interagir muito bem com a água. Então, vamos ver aqui. Olha só, número 1. Tem hidroxila aqui, aqui e aqui. Cheio de hidroxila para fazer ligação de hidrogênio. Então, o composto 1 ele vai ser solúvel em água. Então, a gente tem aqui letra A, letra D e letra B. C e E estão eliminados. Certo? Composto 2, tem o OH aqui. Tem o NH2 aqui, o HFON, e tem o N+. Então, além de ligação de hidrogênio, a gente tem uma interação íon-dipolo. Dipolo aqui que estão 2 polos, negativo e positivo. Que é outra interação também muito forte. Então, 2 também é solúvel em água. A gente pode eliminar a letra B. Tá? Então, vamos ver aqui. 3. OH, 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 NH. Outra molécula que é muito solúvel em água. Então, a gente elimina a 5. Ficamos com o gabarito letra A. Vamos ver por que 4 e 5 são errados? Repara aqui, eles até têm OH. Mas eles têm uma
cadeia muito grande, cheia de carbono e hidrogênio. Tá? Uma cadeia carbônica cheia de carbono e hidrogênio. Isso faz com que essa substância ela tenha uma apolaridade muito grande. Uma cadeia carbônica muito grande faz com que o caráter apolar dela seja intensificado. Então faz com que elas não sejam solúveis em água. Então o gabarito é letra A. Ok? 1, 2 e 3. Vamos para a questão 66. 3 experimentos envolvendo a mistura de gasolina, etanol e água foram realizados. Mistura gasolina e água formou um sistema heterogêneo, figura 1, e a mistura água e etanol formou um sistema homogêneo, figura 2. A questão aqui fala de 3 experimentos, mas deve ter sido erro de digitação. Mas vamos lá. Água e gasolina, sistema heterogêneo, água e etanol, sistema homogêneo. Significa que água e etanol são miscíveis, gasolina e água são immiscíveis. Como a gente sabe que a água é polar, significa que a gasolina vai ser apolar, porque ela não é miscível na água. E por o etanol e a água formarem uma mistura homogênea, significa que o etanol ele é polar, assim como a água. Então vamos ver. Após os experimentos, podemos afirmar em relação à polaridade das substâncias que gasolina e etanol são polares? Não, a gente viu que a gasolina é apolar. Água e etanol são apolares? Não, a gente sabe que a água é polar. Gasolina é polar? Também não. A gente viu que é apolar. Etanol é polar? Sim, porque ele é miscível em água. Água é apolar? Também não, né? A gente sabe que a água ela é polar. Então, gabarito letra D. Explosão em Beirute deixa mais de 100 mortos e 4.000 feridos. Uma explosão na região portuária de Beirute deixou mais de 100 mortos e cerca de 4.000 feridos em 4 de agosto de 2020, segundo a contagem oficial do governo do Líbano e Cruz Vermelha. A suspeita é que a explosão tenha partido de um armazém que guardava 2.750 toneladas de nitrato de amônio, NH4 e NO3. O nitrato de amônio pode ser produzido a partir da reação NH3 mais HNO3 mais NH4NO3. Armazenado em grandes quantidades, ele se aquece podendo pegar fogo. A 170 graus Celsius começa a se decompor liberando N2O, o gás hilariante. Substâncias citadas no texto, HNO3, NH4NO3 e N2O podem ser classificadas como... Então vamos ver aqui. Eita, ficou feio. HNO3, NH3, perdão, NH4, NO3 e o N2O. Vamos ver aqui. Definição de arrênios. Começou com H. Ácido. Beleza? N2O. Substância binária, ou seja, com 2 elementos. E tem o oxigênio aqui como elemento mais eletronegativo. Se eu tenho uma substância binária com o oxigênio sendo o elemento mais eletronegativo, eu tenho um óxido. Tá? Só aqui para vocês saberem, quando eu tenho alguma substância que termina em OH, a gente tem uma base. Então falta só saber essa última aqui. Repare aqui. Se eu dividir aqui no meio, essa substância não começa com H e essa substância
não termina com OH. Beleza? Então não pode ser nenhum ácido, nem uma base. Essa substância também não é um óxido, porque não é um composto binário. Então, se não é ácido, não é base, não é óxido, é um sal. Beleza? Então, o gabarito aí vai ser ácido, sal e óxido. Gabarito letra A. 68. Em suas pinturas, Rafael, Rembrandt, Pietro de Cortona e Van Gogh devem ter utilizado tintas contendo pigmentos vermelhos extraídos da casca do pau-brasil. Por essa razão, busca-se identificar a presença desses pigmentos nos quadros para determinar a autenticidade dessas obras. Pesquisadores da National Gallery de Londres podem ter resolvido o problema ao identificar o componente do corante resistente à luz, que resiste à luz, a urolitina C. Esse composto químico foi extraído da tintura do pau-brasil, seguindo uma receita histórica. As lascas de madeira são fervidas em água e o líquido, depois de filtrado, recebe uma mistura de sulfato de alumínio e carbonato de sódio até que o pH se torne neutro. Pigmentos obtidos do pau-brasil foram usados até o século XIX, quando passaram a ser substituídos por corantes sintéticos. As substâncias utilizadas para corrigir o pH do líquido extraído das lascas do pau-brasil são classificadas como... Repara aqui, a gente tem sulfato de alumínio e carbonato de sódio. Se a gente voltaria para aquela classificação que a gente viu, repara numa coisa, ácidos começam a sua nomenclatura como ácido alguma coisa. Bases começam a sua nomenclatura como hidróxido de alguma coisa, porque as bases têm hidroxila, hidrogênio mais oxigênio. Esse OH aqui é hidroxila. Então, o nome das bases vai começar com hidróxido de alguma coisa. Óxidos vão começar com o nome óxido de alguma coisa, tá bom? Então, só sobra a gente o sal. O sal ele não vai começar nem com ácido, nem com hidróxido, nem com óxido, tá bom? Então, vamos ver aqui. Os nomes são sulfato de alumínio e carbonato de sódio. Então, eles só podem ser, letra E, sais. E a título de curiosidade aqui, sulfato de alumínio vem do ácido sulfúrico do hidróxido de alumínio e o carbonato de sódio vem do ácido carbônico e do hidróxido de sódio. Tá? Gabarito, então, letra E. Sais. Questão 69. Covid-19. Hidroxicloroquina é ineficaz, diz estudo brasileiro sobre medicamento. A utilização da hidroxicloroquina em pessoas em estado inicial ou leve com Covid-19. Repara aqui. Olha o tamanho do texto. Vamos lá ver o que a questão está perguntando, para ver se a gente precisa ler o texto ou não. Lembra? É nem a questão de tempo. A gente não pode perder tempo fazendo questão ou lendo um texto muito grande, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui é não perder tempo. Então, vamos ver. A hidroxicloroquina pode ser representada pela fórmula estrutural, essa daqui. A fórmula molecular da substância... Espera aí, só um momento aqui. Só um momentinho que eu estou ajeitando a tela aqui. Pronto. A fórmula molecular da substância é... Então, vamos ver aqui. A gente tem que contar, né? Quantidade de carbono, hidrogênio. Vamos ver. O que de cara a gente já pode contar? Se a gente olhar cloro e oxigênio, só tem um cloro e um oxigênio. E todas essas alternativas, elas só falam de um cloro e um oxigênio. Então, a gente não vai usar isso para determinar, tá bom? A fórmula molecular. A gente vai por eliminação porque é mais fácil. Vamos ver então o nitrogênio. Eu tenho 1, 2,
3. Olha só, letra B e letra C, elas falam que só tem 2 nitrogênios. Então, elas estão eliminadas. Só a letra A, D e E que tem 3 nitrogênios. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos ver as quantidades de carbono, né? Cada vértice desse é um carbono. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Olha só que maneiro. A letra D e a letra E falam que tem 16 carbonos, então elas estão eliminadas. Gabarito, então, letra A. Show? Então, gabarito aqui, letra A. Questão de química também é por eliminação, te poupa muito tempo. Melhor do que você contar toda a fórmula química. Na real, e a fórmula molecular, você pode ir por eliminação, que vai mais rápido. Mas vamos lá. Questão 70. O nerolidol é uma substância de ocorrência natural que apresenta atividade antineoplásica e antimicrobiana. É encontrado nos óleos essenciais de algumas plantas da caatinga. A estrutura do nerolidol pode ser representada como... Então, essa aqui é a estrutura do nerolidol. O grupo funcional presente na estrutura do nerolidol caracteriza a função orgânica. A gente tem o OH aqui. Quando o OH está ligado num anel aromático, a gente tem um fenol. Não é esse caso. Quando o OH está ligado a uma carbonila, um C-O, a gente tem um ácido carboxílico, o que não é o caso também. A gente tem um OH ligado a um carbono saturado. Quando a gente tem isso, a gente tem um álcool. Então é isso. Gabarito letra E, álcool. Esse é aquele tipo de questão que você faz rapidinho e já passa para a próxima. Beleza? Então é isso, galera. Essa foi a resolução do simulado Enem 2020. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Vem falar comigo, tirar dúvida que eu vou ajudar vocês. Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima e boa sorte aí.